fala que ler é importante, mas aí você fica, tá, ler é importante, por quê? Porque vai melhorar o meu vocabulário e... Oiê, tudo bem? Eu sou a Laila e seja bem-vindo a esse canal. No vídeo de hoje eu vou começar um novo quadro que é um hábito, 5 benefícios. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas e eu tenho muitos hobbies. Cantar, tocar teclado, violão, ukulele, eu faço aula de jazz, de balé, de teatro, muitas coisas, gosto de ler, de escrever. Eu resolvi compartilhar os hábitos que eu tenho na minha vida, que eu vejo assim, que me fazem bem. Tem uma frase do Stephen King que ele diz que aquele que não consegue compartilhar os próprios hábitos deveria abandoná-los. E como eu gosto muito de ler e eu não quero abandonar esse hábito, eu vim compartilhar com vocês, vim te convencer a começar a ler. E para isso eu vou compartilhar 5 benefícios da leitura, como ela vai te ajudar na sua vida, de que ela vai servir. Porque todo mundo fala que ler é importante, mas aí você fica, tá, ler é importante, por quê? Porque vai melhorar o meu vocabulário e... Não, tem muitos benefícios, mas eu fiz uma listinha só com 5 para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu poderia ficar a vida toda falando dos milhões de benefícios da leitura para sua vida. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Tô aqui com a minha listinha para eu não esquecer. Então vamos pro primeiro benefício. Melhora o pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É a sua habilidade de desenvolver argumentos, de expressar e desenvolver as suas próprias opiniões. Porque hoje em dia, né, com a internet, é muito fácil as pessoas convencerem a gente do que elas acham que tá certo. E às vezes a gente acaba perdendo a nossa habilidade de desenvolver as nossas opiniões, de pensar, eu acho isso certo, eu concordo com isso, a gente só segue o fluxo, segue a manada. E a leitura, ela te ajuda, porque você vai conhecer vários pontos de vista, várias histórias, vários mundos lendo um livro só, várias realidades. E você vai poder pensar sobre isso e a partir disso você desenvolve suas próprias opiniões e argumentos. Benefício número 2, a leitura diminui o estresse. Eu falo isso por experiência própria, porque eu tô no ensino médio e é uma fase complicada, muita coisa pra fazer, muita coisa pra pensar. A adolescência em si, né, é uma fase que a nossa mente tá um turbilhão e sempre que eu tô ansiosa ou sempre que eu tô precisando relaxar, esquecer um pouco da vida, eu gosto de ler. Quando a gente lê, o nosso cérebro se concentra ali em entender aquela história, se concentra no que você tá lendo e ele naturalmente elimina seus pensamentos de preocupação e ansiedade. Por isso que é recomendado ler antes de dormir, o que nos leva ao terceiro benefício. A leitura melhora a qualidade do sono e evita problemas como a insônia. Por isso que tem aquela recomendação, né, de ler antes de dormir. E, gente, é realmente muito bom. Eu não fico com sono quando eu leio, mas você ir dormir pensando no livro que você leu, imaginando tudo que aconteceu. E agora a gente vai pro quarto benefício. A leitura mantém o cérebro saudável. Pesquisadores do campo da neurologia comparam a leitura com a musculação. Tipo, a leitura traz benefícios semelhantes ao seu cérebro, aos benefícios que a musculação traz para o seu corpo físico. Então, como se a leitura fosse a musculação da mente. E outra, existem até estudos que relacionam o hábito de ler com a prevenção de doenças degenerativas como o Alzheimer. Tá aí uma coisa que eu não sabia, encontrei pesquisando para esse vídeo e muito bom saber disso. Agora, o nosso último benefício, o benefício número 5, que eu coloquei 4 benefícios nele, porque eu queria muito falar sobre todos eles e como eles se conectam e nos ajudam na nossa vida escolar. A leitura melhora a memória, a argumentação, concentração e interpretação de texto. E a gente sabe que essas 4 coisas são essenciais para a vida escolar, porque memória é para você lembrar das matérias, para você lembrar das fórmulas matemáticas, argumentação para você escrever suas redações, para você responder atividades, concentração, porque você precisa muito, principalmente no ambiente da sala que tem várias pessoas, tem os ventiladores, você precisa da concentração, e a interpretação de texto, que é literalmente o que a gente faz em todas as provas, em todas as atividades, em todos os trabalhos, a gente precisa dessas 4 coisas. Então, a leitura é extremamente essencial pra gente
que tá na escola, né, pra nossa vida acadêmica. Esses foram os 5 benefícios que eu escolhi, porque tem muitos outros. Falar coerentemente, falar com dicção, escrever melhor, melhor o vocabulário, muitas e muitas outras coisas, muitos outros benefícios que a leitura traz para as nossas vidas. Vale a pena colocar esse hábito na sua vida. Talvez você pense, eu não gosto de ler, isso não é pra mim. Mas é bem provável que você só não tenha encontrado o livro certo ainda. Existe uma infinidade de gêneros, de histórias, de curiosidades, tudo. Existe livro sobre milhões de coisas e eu tenho certeza que no meio de todas essas coisas você vai encontrar o seu livro de conforto, o seu gênero de conforto. Você quer uma dica para você começar? Comece lendo um conto. Pesquisa na internet, tem muitos contos legais, porque o conto, ele é uma história que normalmente no final dele você lê e fica, quê? E tem aqueles contos bem curtinhos, sabe? Que é só um texto de 30, 40 linhas. É muito legal de ler. Então, você pode começar por isso, ou então se você gosta de história em quadrinhos, leia gibis ou mangás. Gente, não importa. A leitura é bom, não importa a quantidade. Então você pode começar com 5 minutinhos por dia, que eu te garanto que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai estar lendo livros fininhos, você vai estar lendo livros enormes e escolha algo que você goste. Não pense que só ler desenvolvimento pessoal ou filosofia, se bem que eu amo filosofia, não pense que só esse tipo de leitura vai agregar na sua vida. Não, porque para melhorar sua concentração, sua interpretação de texto e esses benefícios para a saúde, não precisa ser especificamente desenvolvimento pessoal ou matérias da escola. Você pode ler o que você gosta. Então, gente, para finalizar, eu quero falar a frase de um filósofo chamado Blaise Pascal, que ele fala que a virtude de uma pessoa mede-se não por ações excepcionais, mas pelos hábitos cotidianos. Ou seja, você se melhorar pode ser apenas 5 minutinhos por dia, começar o seu dia ou terminar o seu dia lendo sobre uma coisa que você goste. E eu garanto que isso vai te ajudar. Com certeza você vai progredir em muitas coisas e vai perceber os benefícios da leitura na sua vida. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!